receberem aqui de braços abertos para poder ouvir sobre esse tema que para mim também é muito importante, até porque, né, por isso eu decidi me tornar nutricionista há muitos anos atrás, quando eu fui numa aula com uma tia minha, ela estava fazendo técnico em nutrição, e aí quando eu vi aquela aula, eu era uma criança, ainda tinha em torno de 11 anos, eu senti no meu coração que era aquilo que eu queria fazer, né? E aí, pelos percalços da vida, não pude concretizar isso no tempo que eu gostaria, mas foi no tempo de Deus, porque eu iria pagar, né, a faculdade. Então a gente pensa, eu vou pagar a faculdade, porque esse é o único jeito. Mas aí Deus me abençoou grandemente e eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni. Então foi no tempo de Deus, não era naquele momento que eu desejava, né, ser, mas foi no tempo que Ele achou necessário e foi muito melhor do que eu esperava. Que eu não precisei pagar nada. Então a nutrição ela está desde sempre muito presente na minha vida. Eu falo, né, quando parece que a gente começa a estudar sobre essas coisas, Deus vai colocando as provas, né? Porque aí eu não tinha conhecimento nenhum, mas meu filho nasceu com intolerâncias e alergias alimentares, no qual, né, eu tive que tratar ele sem ter nenhum conhecimento. Mas Deus de todas as formas, né, estava ali junto e ele foi curado das alergias, das intolerâncias. E aí, posteriormente, tive o meu sobrinho, que nasceu também com alergias e intolerâncias alimentares. E o meu conhecimento dessa vez foi muito importante para poder auxiliar meu irmão, minha cunhada, no que era necessário para ele ter uma vida boa, ter uma infância, né, como outras crianças, porque a gente sabe que quando a gente fala de alergias e intolerâncias alimentares, existe uma questão de exclusão. O meu filho passou por isso na escola, porque eu tinha que levar o leite dele separado, o alimento dele separado, e a professora colocava ele para comer numa salinha separada das crianças, porque senão as crianças poderiam ficar com vontade do que ele iria comer. Então, quando a gente fala de intolerâncias e alergias alimentares, principalmente para uma criança que não entende o que está acontecendo, é difícil, porque também muitas escolas não estão preparadas para receber essas crianças. E aí eu trabalhei, né, comecei a trabalhar em cozinha, vim da área hospitalar, então minha vida sempre foi ali dentro da nutrição, exercendo diversos cargos. Então fui copeira hospitalar, onde tive o prazer de trabalhar com a Adriana por diversos anos no Hospital Santa Helena, que nem existe mais. Depois me tornei técnica em nutrição e aí sim consegui conquistar a minha graduação. Trabalhei pouco tempo, porque logo depois, né, como vocês verem aqui no meu breve currículo, eu me tornei nutricionista em 2019 e em 2020 veio a pandemia. Então, né, eu acabei não atuando muito em CLT como nutricionista. Porém, eu comecei a atuar na área clínica, que eu falo que foi me guiando, né? Eu estava saindo da faculdade muito perdida, não sabia realmente o que ia fazer. Mas aí, em 2021, acabei descobrindo uma endometriose que me guiou para o caminho que hoje estou indo, né? Que é a saúde da mulher. Nutrição e saúde da mulher, para poder tratar, cuidar de mulheres que possuem doenças ginecológicas como a minha, mas também tantas outras doenças que nós, mulheres, somos acometidas. Então, a partir da descoberta de uma doença, eu comecei a estudar, me aprofundar sobre a parte mais clínica, sobre o nosso organismo, né, feminino especificamente. Vocês podem perguntar, mas você não atende homens? Se, né, aparece homens, crianças, né, que precisam do meu auxílio e eu posso auxiliar, eu irei atender. Mas hoje o meu foco é totalmente direcionado às mulheres. Então eu me formei naquela Unip em 2019, concluí a minha pós-graduação agora, essa semana, então estar aqui com vocês é um motivo de uma comemoração. Então hoje eu concluí a minha pós-graduação em nutrição clínica. Estou me especializando em saúde da mulher. Sou mãe de um menino de 20 anos, acreditem ou não, o meu bebê. E sou casada com o meu príncipe, né? Que eu falo que ele é meu príncipe do cavalo branco. Para quem quiser me acompanhar, quiser saber mais, se ficar com alguma dúvida, alguma coisa que fique com vergonha de me perguntar, a gente vai ter espaço para isso, mas se quiser posteriormente, qualquer dúvida que vocês tenham, esse é o meu Instagram, Ellen Silva Nutricionista.
é só mandar mensagem lá no direct, que vai ser sempre um prazer poder atender cada um de vocês, porque a gente sabe, né, que dentro desse mundo existem muitas particularidades, existem muitos mitos e muitas coisas que nós estamos aqui, né, como profissionais de saúde, para poder desmistificar isso. Então, quando eu decidi fazer essa palestra, né, esse tema, a Adriana estava comigo num grupo, no qual eu falo que eu levo nutrição de forma mais acessível, porque a gente sabe, né, quando a gente fala sobre nutrição, as pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça, eu garanto que muitos de vocês pensam, é caro, é para rico, eu não posso. E é essa nutrição que eu quero desmistificar. É essa nutrição que eu quero levar para as pessoas, porque todos precisam ter acesso. Eu, como portadora de endometriose, percebo quanto é caro esse tratamento, que não tem cura, mas que nos possibilita uma melhor qualidade de vida. Porém, é muito caro e muitas mulheres não têm acesso. Como assim? Eu sei que muitos de nós, né, que somos da periferia, nós também não temos acesso. A gente tem que fazer escolhas na nossa vida e colocar o que é prioridade. Então, entre, por exemplo, passar no médico e no nutricionista, eu vou passar no médico, né? Isso já é uma coisa que a gente tem ali enraizado. Aí, através desse grupo, né, que é para mulheres obter um emagrecimento saudável, um emagrecimento sem restrições, eu falo sobre essa questão da mesa, porque a nutrição que eu acredito não é a nutrição baseada em ciência, sim, com certeza, que a gente precisa de um norte, de estudos, de cientistas que estão lá, trazendo, né, essas coisas para nós, mas a gente também precisa da nutrição humana, onde a gente se coloca nos lugares das pessoas e, como profissional de saúde, eu me sinto na obrigação até de dar oportunidade para as pessoas, através do conhecimento que eu estou obtendo. Então eu fiz esse grupo, a Adriana estava lá e eu falo muito dessa questão da mesa. E aí um dia fui tocada, simples assim, né? Que essas coisas a gente não explica, e nem Freud, né? Que todo mundo fala que tudo Freud explica, mas não, nem Freud explica. Fui tocada no meu coração de verdade, de querer, né, levar essa nutrição que eu acredito para todas as pessoas. E aí, conversando com a Adriana, ela falou, pode ser ela na minha igreja. E aí eu fiquei muito lisonjeada, entendi que isso era uma missão e que eu deveria estar aqui, sim. E, né, já de antemão, Fernanda, já aceito todos os próximos outros, no plural, convites, para a gente poder desenvolver aí juntas, né, com a comunidade, um trabalho realmente de conscientização, de saúde, que eu acho que isso é muito mais importante. Porque hoje, infelizmente, nós somos acometidos por diversas doenças e muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer, como se tratar, quem procurar. E eu acho que isso é uma parte bem importante. E, né, eu escolhi esse tema, né, alimentação na família, a nutrição além da mesa, porque eu quero que realmente a nutrição ela esteja além da mesa. Porque quando a gente fala de nutrição, a gente pensa o quê? Alimentos. Né? Então, alimento, comida, bebidas em gerais, líquidos. Mas e o que está por trás disso? Existe algo mais, né? A nutrição ela não é só isso, não é só comer. Ela tem outras vertentes e são essas que eu quero trazer para vocês como reflexão. Então aqui em nenhum momento, né, eu falo que é complicado ser nutricionista porque as pessoas acham que a gente é fiscal de prato, né? Onde a gente vai, se a pessoa está comendo, ela já fica, ai Nutri, mas é só hoje, tá? Ai, eu vou passar correndo aqui porque a Nutri tá ali, né? E não é isso, a gente não está aqui para julgar ninguém. Se a pessoa quiser uma orientação, nós vamos dar, mas nós somos seres humanos, como todos vocês, e comemos iguais também, ali com as besteirinhas de vez em quando, mas, né, é para isso que eu tô aqui, para poder desmistificar tudo isso. Começar falando o que é a nutrição, né? Todo mundo fala. Então a nutrição é uma ciência que estuda, né, os alimentos e como esses alimentos afetam o nosso corpo, promovendo saúde e prevenindo doenças. Ela analisa como os nutrientes dos alimentos afetam o nosso metabolismo, o nosso crescimento e o desenvolvimento e, novamente, a prevenção de doenças. E o nutricionista, né? O nutricionista é o profissional de saúde que orienta as pessoas sobre alimentação saudável. Ele trabalha para promover a saúde e o bem-estar, prevenindo doenças.
Ao contrário do que muitos pensam, a nutrição não é só para quem quer emagrecer. Ela é para todos que buscam saúde, qualidade de vida e alimentação adequada. Por isso ela está presente em todas as fases da vida. E aí eu queria deixar isso bem claro, porque 90% das pessoas que vêm procurar um nutricionista é para emagrecer. E aí as pessoas acham que elas têm que estar fora do peso, não estar contente com o seu corpo, com a autoestima lá embaixo, para procurar um nutricionista. E não, na verdade, a gente deveria trabalhar com essa medicina preventiva, que é pouco falada. A gente aqui no Ocidente, nós temos a mania, o costume, nós somos ensinados nessa medicina do tratamento e não da prevenção. E é por isso que vocês estão aqui, para vocês aprenderem e com isso aprenderem também a se prevenir. Como evitar essas doenças que a nutrição está tão presente para poder tratar. E o que vem à mente de vocês quando pensam em alimentação saudável? Podem falar tudo, a gente aceita tudo aqui, sem medo, sem vergonha. O que para vocês é alimentação saudável? Hot dog. Isso aí, porque é uma coisa que te faz feliz, certo? Então, alimentação saudável é hot dog. Porque isso daqui, por exemplo, é o que nós chamamos na nutrição de comfort food. Aquela alimentação que te traz felicidade, que pode trazer talvez lembranças boas da infância. Então tem todo um contexto que é envolvido dentro do alimento, não é só comer, né? E aí, a maioria das pessoas pensa nos nutrientes, no que colocar no prato, nos alimentos em si, mas a alimentação saudável ela vai muito além disso. Ela fala sobre comida, mas ela também fala de conexão, ela fala de rotina, ela fala de comensalidade, que é o ato de comer junto à mesa, é o dividir, o compartilhar, os sentimentos que estão envolvidos dentro dessa alimentação. O que eu sinto quando eu como esse alimento? O que você sente quando você come esse hot dog? A felicidade que aquele alimento expressa dentro do seu corpo, o prazer que você sente. Tudo isso também é alimentação saudável. Como nós nos sentimos, como nós nos conectamos com esses alimentos. O que eles trazem, tanto de bom, como infelizmente também de ruim. Como no caso de uma alergia ou de uma intolerância alimentar. Como no caso de uma compulsão ou de uma ansiedade, que aí, infelizmente são as coisas negativas que são envolvidas nos alimentos. E aí, quando falamos em alimentação em família, não estamos falando só do que comemos, mas como comemos, com quem comemos e como nos sentimos ao comer. Porque muitas vezes o que acontece? Nós estamos comendo e com o pensamento lá no trabalho de amanhã. Quando olha o prato acabou, já comi. Aí, a mulher ou o esposo, porque hoje em dia as tarefas estão divididas e tá tudo certo, fez lá a comida com todo carinho, aí fala assim, e aí, amor, gostou? Aí a pessoa fala, nossa, eu comi tão rápido que eu nem percebi. Aí mente, tava ótimo. Mas nem percebeu o que tinha comido, porque comeu de uma forma tão sem conexão, sem estar presente, que nem percebeu. Com quem, que é muito importante, a família, as pessoas que você escolhe, seja lá no trabalho, na hora do almoço, seja os filhos em casa, seja o marido que você espera para comer, ou até aquela pessoa que mora sozinha. Hoje muitas pessoas, principalmente os jovens, moram sozinhos, então se sentem bem com a sua própria companhia, e está tudo bem. Porque eu falo que na nutrição não existe o proibido, não existe o certo, não existe o errado. Existe o para quem e com quem e por quê. Então essas são perguntas muito mais importantes, E como nos sentimos quando eu como aquele hot dog, quando eu como meu pão de mortadela, quando eu como a comida que a minha mãe preparou, por exemplo, hoje eu sou casada, eu não moro mais com ela, mas quando eu chego lá, eu quero comer a comida da minha mãe, porque aquilo é muito importante para mim. Porque me traz acalento, me traz alegria, me remete à infância. Então, me faz muito bem. Já repararam como a comida tem um papel enorme na nossa vida? Nas festas, aniversários, almoços de domingo, receitas que passam de geração em geração. E comer não é só nutrir o
corpo, é também criar memórias e fortalecer os laços. Por isso que elas estão envolvidas em todas as comemorações. Até aqui na igreja, algumas igrejas, não sei se aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, né, tem sempre muitas atividades, nas atividades sempre tem uma comidinha, alguém que traz alguma coisa, né? Esse ato, aí tá o goleiro, esse ato de compartilhar, né? Fazer daquele momento mais agradável, mais prazeroso. Então a alimentação, ela vai em tudo. E aí a gente só precisa aprender a lidar com ela. E nem não entender, né, que ela é a vilã. Porque ela pode, todo mundo pode ter uma alimentação saudável dentro da rotina, dentro do que a gente vive. Mas, né, aí foi toda a parte boa, mas nós sabemos também que a rotina muitas vezes nos deixa muito estressado, irritado, cansado, o trabalho suga a gente. Porque muito, mas muito mais do que deveria, o nosso tempo é dedicado às tarefas para o outro. Seja para o trabalho, seja para os filhos. E poucas vezes nós fazemos por nós, né? E aí, quando chega na hora da alimentação, isso é demonstrado claramente. Por quê? Ou a gente faz só ali o básico, arroz com feijão da mesa do brasileiro, né? A gente sabe que em muitos lugares, né, a maioria dos outros países, o único país que consome arroz com feijão é o Brasil, mas todos os outros lugares não é. Então a gente faz o básico, arroz e feijão, uma mistura quando dá, porque muitas vezes o preço está tão alto que a gente não tem como colocar na mesa. Aí o legume, a verdura, a fruta passa batido, porque aí eu pergunto para vocês, quem aqui consome o que é preconizado, né? Porque a gente sempre fala que na literatura, nos estudos é tudo muito lindo. Então a gente precisa encontrar ferramentas para fazer com que isso seja verdade também. Quem aqui consegue comer 3 frutas por dia? Vocês veem, tipo, 1%. Então, assim, e esse é um número muito verídico. As pessoas não conseguem. Muitas vezes pela falta de tempo, pela falta da própria desorganização, né, de não se organizar para comprar, para ter disponível. O que eu sempre falo, a gente só vai consumir aquilo que a gente tem disponível. Aí, parte para o quê? Para os alimentos ultraprocessados, que são todos aqueles lá dos pacotinhos, né, que o nutricionista odeia, e a gente odeia mesmo com força, porque não traz benefícios para a nossa saúde, mas sim, é uma coisa prática, normalmente é coisa rápida e normalmente é muito gostoso. Vai dizer que não é porque está mentindo. Porque foi criado exatamente para isso, para ser mais gostoso do que o alimento de verdade, para transformar as nossas papilas gustativas, que são onde nós trabalhamos os sabores, porque Deus fez tudo perfeito, né? Então Ele conecta todos os nossos órgãos até para comer. E aí às vezes a gente nem percebe. Porque eu garanto, abre o pacote de traquinas lá, em 2 segundos acabou. Não tem mais nada. Ninguém viu. Sabe nem qual era o gosto daquilo, só se lembrou do sabor doce. Os fast food, aí entra todos os hambúrgueres, as pizzas, as batatas fritas, o iFood aí gritando no nosso celular o dia inteiro. Olha lá o histórico do iFood de vocês. Mas no iFood tem comida saudável, né? Mas a gente nunca lembra. A gente só lembra do gostoso, do refrigerante, do que é mais rápido para comer, para mastigar, que a gente engole que nem vê. Aí entra, né, a derrota do tempo. Eu falo que a tecnologia ela é maravilhosa, mas hoje pouquíssimas pessoas comem sem o celular na mão. Tá ali vendo vídeo no TikTok, tá respondendo WhatsApp, tá respondendo o chefe, que eu falo que depois do WhatsApp, o povo que trabalha perdeu a noção do horário de trabalho, né? Das 7 às 5 não existe mais. O povo tá às 8, às 10, às 5 da manhã, respondendo o WhatsApp do trabalho, tá comendo com o telefone em cima da mesa, ou a TV ligada, vem todas aquelas tragédias do jornal, né? Porque a gente é desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é tragédia, 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 só trazendo energia negativa pra gente, pensando na pressa, no amanhã, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, e aí, o que acontece com a alimentação dessa família, dessa casa, dessa pessoa? É a que ela menos se preocupa. E aí eu falo, né, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu pergunto, o que esse comportamento pode causar a longo prazo? Qual o impacto desse comportamento nas relações familiares? E esse,
É um exemplo que nós queremos dar para os nossos filhos? Ficar nessa correria louca o tempo todo, não sentar à mesa para fazer ou partilhar uma refeição, não chamar o marido ou o filho para fazer a compra do mercado. Ir fazer a compra do mercado, só colocar produto industrializado, não priorizar uma lista, comprar realmente o que é necessário, não sentar à mesa para perguntar como foi o dia do seu marido, do seu filho, como que essas relações familiares estão hoje, como eram antigamente. Antigamente as pessoas sentavam na mesa para conversar, para compartilhar, para se reunir, para poder fazer uma refeição. Hoje a gente sabe que o mundo é muito corrido, que cada um tem um horário, mas em qual desse momento do dia ou do final de semana a gente se dá o privilégio de fazer uma refeição em família, de conversar com o outro e perguntar como que ele está. A mesa seria o lugar mais propício para isso, porque é onde nos reunimos. Mas aí tem todas essas distrações, todas as coisas aí que eu já citei, que faz com que nós nos desconectamos desse momento presente, do aqui e agora. Não, nesse momento eu vou parar e vou fazer a minha refeição, a minha alimentação. Eu vou conversar com quem está aqui presente. Muitas vezes nós estamos ali com os nossos familiares, com nossos filhos, mas a gente está falando com um colega, está lá não sei onde, respondendo lá a mensagem no Instagram, e quem está aqui conosco, nem diálogo praticamente nós temos. Então nós precisamos o quê? Resgatar os hábitos de sentar à mesa, de colocar comida de verdade na mesa, ir no mercado comprar alimentos, comida de verdade. Porque muitas vezes a gente passa, aí né, eu falo, vou ter que ser fiscal de prato, né? Estou lá no mercado com meu carrinhozinho, alguma coisa assim. Se você olhar, repara isso. Olha os carrinhos das pessoas. São não sei quantos pacotes de alimentos industrializados de todos os tipos. Aí um arroz, um feijão, um açúcar, uma carne, legumes e verdura nem passa perto. Então, ir no mercado comprar aquilo que realmente precisa. Façam uma lista, olhem a dispensa, porque muitas vezes a gente deixa alimento estragar, vencer dentro do armário, porque não consumimos. Então, façam uma lista, vão no mercado sabendo o que vocês vão comprar, porque isso ajuda o bolso, porque você economiza e a gente não cai em tentação. Outra estratégia que eu gosto muito, que vocês podem prestar atenção em algum momento na vida de vocês, é ir no mercado com fome. Todo mundo fala isso. Quando você vai no mercado com fome, você sempre compra mais do que necessário. Então, se alimente antes de ir. Está muito cansado do trabalho? Não vá. Deixa para ir no dia seguinte. Você já ficou até agora sem. Então vai no dia seguinte, planejada, com a sua lista, para que você compre né, somente o necessário, o que você realmente precisa. E não o que as embalagens bonitas, porque elas também são feitas para isso, para nos dilubriar, fazer a gente ir lá enxergar que aquilo é lindo e que é gostoso. Porque, vamos combinar, né? Olha a embalagem de um alimento ultraprocessado, é bonita, é colorida, tem letras maravilhosas, sempre são atrativas. Agora olha para a pobre lá da banana, da maçã. Você olha e fala assim, essa caixinha é tão sem graça. Mas as outras que são atrativas. E quem produz esses alimentos sabe disso. Então eles estão ali estrategicamente, não estão ali por acaso. Né? Festeje com comida saudável, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, porque até aniversário de criança, né? Aniversário de crianças, a gente tem, né, alguns documentos, protocolos que nós seguimos, como por exemplo o guia alimentar para criança menores de 2 anos. E lá é preconizado que o quê? Açúcar para criança só acima de 2 anos. Aí você vai lá, o tal do mêsversário do bebê, que nem come, coitado. E o que tem lá? Bolo, doce, salgadinho, brigadeiro, um monte de refrigerante. Tudo coisa que não deveria, porque nem deveria fazer parte de uma alimentação de uma criança menor de 2 anos. Então, por que não festejar com comida saudável? Por que não, ao invés de pegar uma coxinha gostosa, deliciosa, mas por que não substituir pela esfirra, que é um alimento assado e não frito? Por que não substituir o refrigerante pelo suco?
Porque a gente tem tanta dificuldade em fazer o diferente, né? E faz somente aquilo que todo mundo faz. E o que nós fomos ensinados também a fazer. E excluir as recompensas. Porque muitas vezes, né, eu pego a pessoa no consultório que ela fala o quê? Ai, Nutri, eu comi uma pizza inteira porque eu mereço, né? Eu tava muito estressada, meu chefe a semana inteira sabe, com aquela tensão, e aí chegou no final de semana, eu tava esperando por isso. E aí eu comi uma pizza inteira. Eu tive uma paciente que ela tá em tratamento daquele jeito, né? Porque ela não quer abrir mão do vinho. Ela tem que tomar vinho 2 vezes na semana, porque é o momento relax dela. E aí, o que a bebida alcoólica traz algum prazer? Traz, para a maioria das pessoas, sim. Mas ela traz algum benefício? Não. E aí a pessoa, ela prefere não abrir mão daquele prazer, daquele eu mereço, eu preciso dessa recompensa pelo meu trabalho, ao invés de querer tratar a saúde, porque no caso dela, a exclusão da bebida alcoólica é fundamental para o tratamento. Então ela prefere abrir mão do tratamento do que tirar o eu mereço. Quantas vezes nós fazemos o eu mereço ou as recompensas com nossos filhos, principalmente crianças? Se você comer tudo, não estou olhando para você que é criança. Se você comer tudo, a mãe vai dar um doce. Se você comer tudo, eu vou deixar jogar no celular. Se você raspar o prato, eu vou deixar você jogar videogame ou ir pra rua. E a gente faz isso com as crianças e elas crescem achando que a comida é uma recompensa e não uma necessidade. O alimento que está ali para quê? Para nutrir o nosso corpo, para nos trazer saúde, para prevenir doenças. Então, a gente precisa resgatar isso, mudar esses hábitos para a gente fazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais saudável e, principalmente, consciente do que é alimentação saudável. E que essa alimentação ela vai muito além da mesa, só colocar na mesa. É toda essa conexão, o que o alimento pode trazer e pode fazer por nós. E aí, como nós podemos fazer isso? Eu trouxe hoje um modelo, como eu falei, dos protocolos, das coisas que a gente... Porque eu não vou vir aqui falar coisas da minha cabeça, Tem que ser coisas embasadas, cientificamente comprovadas. E claro que a gente vai associando aquilo que a gente também vivencia, a rotina. Então eu trago como modelo o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu não sei se vocês já viram esse documento. Esse documento ele foi lançado em 2014 e hoje ele é um dos documentos que é utilizado no mundo inteiro. Então outros países, esse documento ficou tão bom quando ele fala de alimentação saudável, que outros países utilizam ele como modelo e como inspiração, Porque infelizmente a gente sabe que a maioria das pesquisas que nós temos, diretrizes, tudo que nós seguimos, infelizmente não são brasileiras. A maioria são todas internacionais. Porque infelizmente, ainda nesse país, o estudo ele não é tão valorizado, os cientistas não são tão valorizados. Então a gente tem que trazer tudo de fora. Então isso aqui é um orgulho para o nosso país, porque eles servem como base de instrução de alimentação saudável para outros países. Quem tiver a oportunidade, quiser, ele está disponível na internet, é só colocar lá, Guia Alimentar para a População Brasileira, vocês podem ler, podem acessar e podem também propagar essa disseminação dessa alimentação mesmo de comida de verdade. Aí o que o guia fala, como que a gente pode fazer essa mudança desses resgates? Então são coisas que eu retirei diretamente do guia, que é prefira alimentos in natura e minimamente processados. E o que é isso? O alimento in natura é a banana, o arroz, as frutas, legumes, verduras, são os alimentos naturais. E os minimamente processados é o arroz, o feijão, que a gente passou por um processamento, então ele foi colhido, foi limpo, foi embalado, foi etiquetado. Então tem um processamento mínimo, mas não alterou as características do alimento. E eu coloco aqui o exemplo para vocês, Então o alimento in natura, um abacaxi inteiro. O minimamente processado, o abacaxi em calda, aqueles da lata, ou um abacaxi, por exemplo, seco, desidratado, uma fruta desidratada, aí já entra no alimento minimamente processado. O trigo, o milho e os cereais, eles são a base, por exemplo, para tornar o alimento em algo comestível, como o pão.
Então ele sai do alimento in natura, minimamente processado, e vai lá para o processado. E o morango, né, o leite, são alimentos in natura, que a gente misturando eles, a gente tem uma vitamina, mas também a gente pode ter uma geleia. Então a gente transforma aquele alimento. Tudo que a gente transforma um alimento, ele se torna mais processado. E evitar os alimentos ultraprocessados, como por exemplo o suco de caixinha, né? Então a gente tem aqui o abacaxi em calda e aqui o ultraprocessado, que a maioria das vezes no suco não tem suco, né? Tá lá 5% de suco, 13% de suco. O resto é a água, açúcar, corante, um monte de coisa química que não vai trazer nenhum benefício para o nosso organismo. A bisnaguinha, né, ao invés de consumir o pão caseiro, o pão francês, o pão da padaria, aí vai nos pacotes. Porque todo mundo come, porque é gostoso, porque é de criança, porque é docinho, mas que também não traz nenhum benefício, nem para a nossa saúde, nem para as nossas relações. O exemplo do morango, que aí transformou em tudo isso, virou aquela sobremesa láctea, né, que toda mãe gosta de dar pro filho. Comprar lá um danoninho, né? Porque tadinho, ele é criança, ele precisa do danoninho. Não, ele não precisa do danoninho, ele precisa do leite, do morango, mas do danoninho ele não precisa, porque não vai trazer nenhum benefício para aquela criança e nem para os adultos que os consomem. Use óleo, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês vão fazer compra no mercado, quanto de óleo, de açúcar, de sal vocês colocam no carrinho? Eu tive uma paciente que ela comprava um fardo de açúcar por mês, 12 quilos de açúcar por mês. Então, a gente utilizar esses alimentos que estão ali, para quê? Para consumir sim, mas com moderação, com necessidade. Prefira sempre legumes, verduras e frutas da estação, porque elas estarão mais baratas, elas estarão mais nutritivas, a quantidade de agrotóxico utilizadas é menor, então isso também impacta na nossa saúde e no nosso bolso, né? Porque, por exemplo, há uns meses atrás o abacaxi estava quase R$30 o quilo. Claro, não estava na época, a gente nem... Os nossos pais, os nossos avós, eu garanto, sabia o mês de cada coisa, de cada alimento. A gente sabe disso? Então, assim, as coisas que a gente deveria ter, né, ficado, que foi aprendido pelos nossos pais, pela nossa família, não ficou. Por quê? Porque o que é externo é o que mais a gente é acometido ali, porque é uma enxurrada dessas informações. Então, a gente também precisa saber, mês de março, quais são os alimentos que estão na safra. É esses que eu vou comprar. Pode olhar lá no mercado, eles vão estar mais baratos. Aí agora você quer a pitaia, o que é o kiwi, vai estar R$50 o quilo. Aí não dá. Então, a gente pode, até isso, a natureza é em conformidade com Deus. Porque Ele nos dá os nutrientes o mês inteiro para a gente ter uma variedade. E é só a gente olhar. É só a gente observar, é só a gente saber que cada mês nós devemos consumir tais alimentos, porque Deus já tinha feito assim, Ele já tinha pensado nisso. Mas aí o homem vem e faz o quê? Alimento transgênico, modifica todas as sementes que Deus plantou na terra, que veio da natureza, para dar aquele alimento o ano inteiro, quando nós não precisaríamos disso. Nós precisaríamos consumir os alimentos, na verdade, da forma que eles são. Cada mês tem os seus alimentos, é esses que nós deveríamos consumir. Cozinhe sua própria comida, partilhe a tarefa de casa, o fazer, transfira as receitas que vocês têm para os seus filhos, para as noras, né? Porque eu não sei como é que é, né? A gente ouve muito falar, né? Que a sogra guarda as receitas de família, né? Não compartilha com a nora, não sei se alguém é nora, se é sogra aqui, mas compartilha as receitas, passe umas para as outras, dividam. Porque isso aumenta a nossa variedade de alimento, o nosso conhecimento, os nossos nutrientes. Respeite a cultura, né? Porque a gente sabe, por exemplo, no Brasil, que é um país muito miscigenado, né? A gente fala que a gente encontra todos os países aqui no Brasil, né? Você quer comer comida italiana? Tem. Chinesa tem. Japonesa tem. Asiática tem. Todas as comidas nós temos aqui. Então a gente também tem que respeitar a nossa cultura. Às vezes vem as pessoas do Nordeste, né, que moram aqui, ou nós quando vamos lá, conheçam, né, essas
comidas diferentes, os frutos diferentes, o que esses outros locais também têm para nos oferecer, para transformar o nosso paladar. Eu falo que eu sou brasileira, mas eu amo comida japonesa, gente. Eu tenho que comer todo mês, porque é um vício. Eu falo que esse é o meu comfort food, meu fast food preferido é ir lá, sentar na mesa de um rodízio e morrer de comer. Eu sou estofada, Senhor. Uma cultura que eu conheci, gostei, me apaixonei, e que sim, tem uma diversidade de alimentos muito grande, quando a gente principalmente fala em alimentação crua, comer peixe cru. E aí, tipo assim, muitas pessoas têm aversão, elas não querem nem experimentar. Mas por que não? Né? Então, respeitar toda essa variedade de cultura e principalmente aproveitar que nós estamos num país que é super privilegiado e que nós temos tudo isso, até de fácil acesso. Eu não sei se vocês sabem, mas tem muitas pessoas que vão daqui para fora que ficam milionários vendendo lá o nosso bolinho de milho aqui do Brasil, os churros que levam para lá, e as pessoas lá fora ficam enlouquecidas com essas coisas que são nossas e que muitas vezes a gente não dá valor. Muitos alimentos que muitas vezes nós não conhecemos e que lá fora faz o maior sucesso. Alguns alimentos do Nordeste, por exemplo, como o umbu, o piqui, é muitas vezes muito mais consumido lá fora do que no próprio Brasil. E é patrimônio nosso, da nossa natureza, da nossa fauna. E aí, só nós podemos mudar tudo isso. Comendo com regularidade, atenção, fazendo as refeições diárias em horários semelhantes, né? Evitar aquele belisca do dia inteiro, toda hora ter alguma coisa, né, para mastigar. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo sem se envolver com outras atividades. Aproveitem as pessoas que estão ao lado, sentem realmente na mesa para fazer uma refeição. Comer em ambientes apropriados. Até essa questão de brigas, né, discussões, muitas vezes as famílias estão na mesa e aí entre os conflitos, respeitar a opinião do outro. Não precisa fazer na nossa verdade ser a verdade, que as pessoas têm pontos de vista diferentes, então utilizar a mesa realmente para confraternizar, para compartilhar, para alimentar de forma saudável, porque eu acho que não tem nada pior que você estar numa mesa comendo e aí ter alguma briga, alguma discussão. A gente perde até a vontade de comer, né? Sem os estímulos, né, de celular, de TV, porque isso afeta muito, principalmente a nossa percepção de fome e saciedade. Nós temos um mecanismo de fome e saciedade no nosso corpo, onde ele é ativado de acordo com que o nosso estômago fica cheio, a gente deveria parar de comer, mas infelizmente a maioria das vezes não é isso que acontece, porque a gente não dá tempo do nosso cérebro perceber que está na hora de parar, por conta dos estímulos que atrapalham isso, por conta do estresse, que você come tão rápido que você nem percebe. Então tudo isso faz com que a nossa fome e saciedade ela seja perdida ao longo da vida. E isso é uma coisa que a criança tem muito. E aí, deixa um alerta para vocês. Eu trabalhei em alimentação escolar, em creche, em escola antes da pandemia, e tinha uma questão muito dura da gente trabalhar com as mães. Enquanto elas não viam, né, porque a gente manda lá, né, o pratinho, né, quanto que a criança comeu, pintadinho, né, se foi um quarto, se foi metade, se foi o prato cheio. As mães eram neuróticas, porque a criança tinha que comer o prato todo, tem que raspar. Se não raspou o prato, não está feliz, não está contente, a criança não está nutrida, não está saudável. E não é assim. A criança tem esse mecanismo de fome e saciedade muito presente, muito prevalente. E ela sabe a hora de parar para comer. Lógico que nós como adultos precisamos avaliar toda a alimentação do dia. Essa criança ficou o dia inteiro sem comer e na hora da refeição ainda não comeu? Ou ela se alimentou bem no café da manhã, bem no almoço, bem no jantar e aquilo para ela foi o suficiente? Muitas vezes nós ficamos ali muito concentrados na quantidade e nem sempre a quantidade é o melhor caminho. Porque o que tinha nesse prato dessa criança? Era só arroz e feijão? Ou era arroz, feijão, legumes, verdura, carne? O que essa criança comeu? Porque às vezes a criança raspou o prato, mas foi só de arroz.
ela não aceitou mais nenhum outro alimento. Então, como essa criança está sendo nutrida? Então, nem sempre a quantidade é o que realmente importa, mas sim o que está sendo colocado e servido para aquela criança ou para aquela família. Comer em companhia. Sempre que possível, comer em companhia. Com familiares, amigos, colegas do trabalho, da escola. Procure compartilhar também as atividades domésticas que antecedem e sucedem o consumo das refeições, como, por exemplo, a compra no mercado, o marido e a esposa ir junto, levar as crianças para escolher alguns alimentos, mostrar para elas aqueles alimentos, porque quando a gente faz pesquisa com criança, as crianças não sabem. Muitos adultos não sabem diferenciar o que é a beterraba e a berinjela. Então, ir no mercado mesmo, olhar, ler o nome dos alimentos, se identificar, será que eu já comi isso? Será que eu gosto desse? E aí compartilhar também esses momentos em família, porque isso fortalece as relações. Vocês vão todos juntos estarem escolhendo o que vão estar na mesa de vocês e o que vão nutrir o corpo de vocês. E aí, né, todo mundo no começo eu peguei e falei que a alimentação é cara, e eu quis trazer esse exemplo para vocês, para mostrar que quando a gente fala de alimentação saudável, a gente pensa que comer comida de verdade é caro. Então eu trouxe esse comparativo aqui para mostrar para vocês como nós podemos fazer escolhas e trocas alimentares saudáveis gastando praticamente a mesma coisa, mas de comida de verdade, de alimento que vai fazer bem, que vai prevenir doenças. Então aqui, por exemplo, né, fiz essa pesquisa na semana, tá, em supermercados, tanto, né, que a gente chama ali, né, Carrefour, Sonda, que são supermercados onde a gente sabe que uma outra parte da população faz compra lá, mas também no Atacadão, no Açaí, que eu sei que a maioria de nós fazemos, né, o Extra ali, quando tem mais próximo. E aí a média de valores foi essa pesquisa recente de 2025, então tá ali, ó, Açaí, Carrefour, para vocês pesquisarem. 1 litro de refrigerante, foi a Coca-Cola mesmo que eu utilizei, sai R$ 7,19. O quilo do limão essa semana estava R$ 4,99. Com 1 quilo de limão eu faço mais de 10 litros de suco. Quanto 1 litro de refrigerante, que só tem açúcar, corantes, um monte de coisa química que só faz o nosso organismo ficar estressado, doente. Por isso, gente, eu falo. É por isso que o número de câncer só aumenta, porque é tanta coisa que a gente não deveria consumir, que a gente consome, que até as nossas células ficam doidas. Nuggets, né, que eu sei que muita gente gosta, é prático, é gostoso, é crocantinho, mas ali o que menos tem é frango, né? O quilo R$ 34,90. Se eu comprar o mesmo peito de frango, empanar, até fritar, que aqui foi feito frito, né, que a maioria das pessoas preferem frito do que o assado ou na air fryer, R$ 20,90. O miojo, que todo mundo adora, é prático, é rápido, é 3 minutos lá no fogão. Um miojo que uma pessoa consome, R$ 2,29. Meio quilo de macarrão que você faz para a família inteira, pode colocar molho, sem molho, colocar carne, tirar carne, coloca legumes, põe legumes, R$ 2,99. Tempo de preparo 5 minutos, 7, 8 minutos, no máximo o macarrão fica pronto. E a família inteira come. O bolinho lá da Panko, Puma, aqueles bolinhos lá que são gostosinhos, bem doces, cheirosos, né? Que o cheiro faz a gente até salivar. R$ 9,98, 300 gramas aquele pacotinho. Um bolo caseiro gostoso que, ó, como que é o nome dele? Henrique. O Henrique faz. Se o Henrique fosse vender, no mínimo, tá? Você venderia R$ 22, tá perdendo dinheiro, criança. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que, será que realmente... Será que realmente a alimentação saudável é cara ou é isso que eles querem que nós acreditemos? Hoje, enquanto eu estava vindo para cá, saiu uma matéria de um site que eu gosto bastante, que é de defesa do consumidor, né? Que eles lutam aí no Procon pelas regularizações das coisas, né? A gente sabe que o governo federal está aí numa luta bem grande para poder abaixar, reduzir os impostos dos alimentos. E aí, né, a gente pega e olha e fala assim, nossa, que bom reduzir o imposto dos alimentos. Então, quer dizer, né, que vai ajudar a combater a inflação e, né, o ovo que está agora é o ovo, né, pela hora da morte, o preço, depois do café, que a gente fica só vendo a inflação subir.
Então aí a gente pensa no quê? Que bom, então ele vai lá lutar pelos alimentos da cesta básica, que a gente tanto fala, que é o arroz, o feijão. Isso, gente, não estou falando de política, tá? Estou falando da questão da gente achar, né, o que deveria ser feito e o que realmente é. Por isso que nós precisamos ter consciência e saber desses números para nós fazermos as escolhas certas. E aí sim vai ter uma redução, né? Não sei se vai ter ou não, mas estão lutando pela redução do café, do preço do café, do azeite, né? Que pelo amor de Deus a gente fala lá, né? Gente, consuma azeite, porque o azeite tem ômega 3, tem ômega 9, é bom pro cérebro. Mas quem aguenta pagar R$50 no litro, né, minha gente? Deixa isso pra lá. Então, aí a gente pensa, né, que vai estar lá, tá o azeite, tá o café, tá o ovo, mas aí sabe o que tá junto também? O refrigerante. Sabe o que está junto também? A bolacha recheada. E aí, novamente, vai dar a impressão de que esses alimentos ruins vão estar mais baratos do que os alimentos saudáveis. Por quê? A proporção não bate. E aí a gente tem essa falsa ilusão. E por isso que vocês estão aqui hoje. Para entender também sobre essas coisas, que a nutrição ela vai além da mesa. Não é só o ato de comer, não é só o ato de fazer a refeição. É o ato da gente também aprender a pensar com a nossa própria cabeça. E fazer nós mesmos as nossas escolhas saudáveis. E não aquilo que dizem que é melhor ou que é mais saudável. Quantas vezes a gente vê aí, todo mundo ouve, né? O alimento da vez agora. Agora é o tomate, superalimento, é o faz tudo, cura tudo. Não, mas agora é a tal de laranja moura. Essa emagrece, te deixa fininha. Não, agora é o chá verde. Fica sempre um boom assim em relação aos alimentos. Isso não existe. Não existe nenhum alimento que sozinho, ele vai trazer todos os benefícios que uma alimentação saudável vai trazer para o nosso corpo. Porque quando a gente fala de alimentação saudável, não é só o fato de nutrir. Lá no começo, fala sobre a conexão, sobre metabolismo, sobre crescimento, sobre tudo. Então, nenhum alimento sozinho ele é capaz de fornecer tudo que o nosso corpo precisa. Por isso, Deus fez todas essas coisas da natureza para a gente comer, inclusive os animais. Me desculpe se alguém for aqui vegano, vegetariano, porque a gente sabe que esse é um movimento que cresce cada vez mais, que não é ruim, mas que o consumo de carnes em gerais, carne de verdade, carne vermelha, carne de porco, carne de peixe, carne de frango, é saudável para o ser humano. Então a gente precisa hoje sempre aprender a pensar com a nossa própria cabeça e ter essa alimentação consciente dentro e fora de casa, porque é uma sementinha plantada. Quando a gente muda um hábito, vocês podem ver. A primeira coisa, nossa, mas você está de dieta? Ai, mas você é chata. Ai, mas você não come isso. Ninguém te apoia, já percebeu? Porque está todo mundo vivendo numa bolha, onde todo mundo come igual, faz igual, e o que é diferente é o que é errado. Eu falei recentemente no Instagram sobre essa questão de dieta. Todo mundo fala assim, eu vou no nutricionista para ela passar uma dieta. Mas qual é o conceito de dieta que as pessoas esqueceram? Dieta hoje é vista como uma coisa ruim, privativa. Mas não, dieta é um estilo de alimentação, uma necessidade, muitas vezes, de um organismo. E aí o exemplo que eu mais gosto de dar é quando você está internado, por exemplo. Tem uma dieta específica, porque seu corpo precisa daquilo para se recuperar. Então, fazer dieta não é o errado. O errado é a gente viver esse movimento que todo mundo vai e a gente não pensa nem porque está indo. Só viu que é gostoso, porque eu falo, esse poder da mídia é tão grande. Saiu aquele McFish lá, todo mundo viu, né? McDonald's resgatou lá o McFish. E eu comi aquele lanche na infância. Senhor Deus, ai meu Deus, eu preciso ir lá comer aquele negócio. Porque fala tanto, mostra tanto que o que? Aguça nessas coisas. Quantas vezes de propaganda vocês vêem falando de alimentação, comida de verdade na TV? A gente não vê. Então como vai aguçar isso? Então, infelizmente, a gente tem que procurar por outros meios, né? E aí, para finalizar, que eu gosto muito dessa dinâmica, porque ela nos conecta com o momento presente, com o aqui e agora, com eu sentar à mesa e realmente fazer uma refeição, com eu compartilhar e perceber as coisas, para realmente trazer a gente para o hoje. Por quê?
Porque muitas vezes a gente está sempre o quê? Vivendo no passado ou vivendo no futuro de amanhã. Mas o hoje, poucas vezes nós estamos aqui conectados com esse hoje. Então essa dinâmica é para poder tentar mostrar para vocês o hoje e resgatar isso, tá bom? No qual vocês vão agora pegar essa uva passa e vão tocá-la. Vão tocar e olhar. Então nesse momento vocês estão trabalhando o tato e a visão. Olhem para esse alimento. Perceba todas as ranhurinhas que ela tem, se uma diferente da outra, o tamanho, a cor. Observem, se conectem com esse alimento. Prestem atenção como ele é. Agora peguem esse alimento e levem até o nariz. Sinta o cheiro. É doce, é mais azedo, porque às vezes até a percepção do cheiro de pessoa para pessoa varia. Tem pessoas que têm problemas com o olfato. Cheira esse alimento, sente esse frescor. É um alimento mais fresquinho, um alimento mais seco. Até pelo olfato a gente consegue perceber se o alimento é mais molhado. Então se permitam vivenciar essa experiência com o alimento. Agora, fechem os olhos. Fechem os olhos e leve o alimento até a boca. Pode levar um de cada vez, né, porque eu acho que é melhor. E deixa o alimento parado, não mastiga. Eu sei que é quase impossível, mas segura. Segura esse alimento e deixa, sente a saliva aumentar. Sente o seu cérebro mandando todos os estímulos para começar essa digestão, para o seu corpo receber essa nutrição, esse sabor. Segura. Agora rode essa uva passa aí na boca, passa pelos dentes, no céu da boca. Sinta também com a sua língua as texturas desse alimento. E não mastiga. Eu sei, é difícil, isso é instintivo. Qualquer coisa coloca outra na boca. Por isso que eu falei para colocar uma de cada vez. Perceba também onde esse sabor mais doce, tá mais docinha, tá mais azedinha, tá na ponta, tá no fundo da língua, tá nas laterais. Nesses locais estão localizadas as nossas papilas gustativas. E isso enaltece o gosto, o sabor dos alimentos. Agora sim, mastigue. Dê cada mordida com vontade. Sinta esse alimento se quebrando e o seu corpo liberando todas as enzimas para esse processo de digestão, para uma nutrição, o seu corpo recebendo os nutrientes desse alimento. Sintam o sabor dele e percebam o sentimento que vocês também têm em relação a esse alimento. É gostoso, deu nojo, é ruim, não quero mais, ai meu Deus, quero comer tudo, é uma delícia. Perceba tudo o que está envolvido no alimento e tudo que esse alimento pode proporcionar. E agora sim, engula. Perceba ele descendo pelo esôfago lentamente, se acomodando lá no fundo do saco do seu estômago, preparando o seu corpo, o seu organismo para te nutrir com vitaminas, minerais, fibras e além de tudo isso, sabor, prazer, alegria. São esses os sentimentos verdadeiros que devem ser sentidos ao consumir um alimento. Se quiser, podem comer todas as uvas passas e se beneficiar do alimento que foi feito pelas mãos do Senhor, foi feito pelas mãos de Deus e está aqui para nos nutrir, para trazer essa nutrição realmente além da mesa, no compartilhar, no agir, no falar. E sintam tudo o que o alimento pode fazer, que o alimento ele é poderoso. E como dizia Hipócrates, faça do seu alimento o seu medicamento. A nutrição ela é muito mais do que um emagrecimento, do que uma estética. Ela é uma nutrição que nutre, que une e compartilha. Espero que vocês tenham gostado. E a grande lição também, né, dessa analogia que nós fazemos é estarmos realmente nesse momento presente, conectados, vivendo o hoje e não o amanhã da ansiedade ou o passado na depressão. Que eu não posso deixar de falar que
infelizmente cada vez mais é acometido por pessoas ansiosas, né? Nós vivemos num mundo com pessoas ansiosas e depressivas, e até nisso o alimento tem esse poder, que a gente pode tentar resgatar as pessoas, né? Nós mesmos, quando a gente fala as pessoas, a gente também se inclui, porque na maioria das vezes a gente está assim, ou lá na frente ou lá atrás, e esquecendo de viver o momento presente, principalmente com aqueles que a gente ama, que é a nossa família, certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade. Fernanda, muito obrigada por essa oportunidade, por todos vocês estarem aqui. E Adriana, obrigada mesmo, porque sem você nada disso não teria acontecido.